Romanos capítulo 12, o comportamento cristão. Começamos nesse capítulo, ou nessa sessão, nessa porção, que a Bíblia não foi escrita em capítulos, como vocês bem sabem. Então, começamos a parte de comportamento, né? Então, comportamento, ele decorre imediatamente da doutrina. O que você crê determina o seu comportamento, ou como diz um irmão chamado Daniel, teologia determina nosso comportamento, porque doutrina e prática estão intimamente ligados, e o modo como a gente vive revela o modo como a gente crê. Então, o objetivo de Paulo a ministrar toda essa belíssima doutrina da salvação é que essa doutrina ela afeta o homem completamente, né? Corpo, alma, espírito. E as dificuldades diante da vida não são nada diante da glória que há de vir. Em Filipenses 1, 27, Paulo escreve: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Porque nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o capítulo 12 tem essa virtude, né, de mostrar a beleza do comportamento e santificação. Olha, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? O Paulo começa com um tratamento muito forte, né? Rogo-vos, pelo amor de Deus, literalmente isso que ele diz. Pelo amor de Deus, irmãos, né? Irmãos, né? Eu estou junto com vocês, eu sou irmão com vocês, sou seu irmão. Eu não sou o apóstolo Paulo superior, né? Eu não estou mandando, eu estou pedindo pelo amor de Deus. E o que ele pede, né? O que ele está pedindo? Pois, rogo-vos, pois, né? Em vista de tudo o que eu falei para vocês acerca da salvação, então, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, né, que apresenteis, né, que apresenteis o vosso corpo, né? Rogo-vos pelo amor de Deus que apresenteis. Primeira coisa que ele fala é uma apresentação, é um render-se, uma rendição, né? Render corpo, apresentei os vossos corpos, não conformar com esse mundo que envolve a alma, e sede transformados, que envolve o seu espírito. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício. O apresentar é uma palavra militar, que significa um servo dizendo: eis-me aqui, um subalterno para o superior, eis-me aqui, Senhor. Essa é a apresentação no sentido de todo o Velho Testamento, seria se colocar literalmente, não, mas espiritualmente no altar de Deus, né? Para ser consumido, para ser oferecido como sacrifício. Né? Como o Paulo já disse antes, que o nosso corpo era templo do Espírito Santo, né? Que nós pertencemos a Deus,
Também ele diz que o nosso corpo vai ser redimido, vai ser glorificado. Então, corpo, ele afeta a alma, afeta o que a gente pensa. O corpo que envolve tudo aqui, ó, visível, mesmo as coisas internas, como o cérebro, que é parte do corpo, envolve o homem como um todo, porque na esfera do corpo é que a gente tem a maior batalha espiritual contra as tentações. E o que ele diz? Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, né? Um sacrifício vivo, santo, que é separado, agradável a Deus, né? Que é um cheiro suave. Quando punha lá o sacrifício no altar, tinha que ter um cheiro suave, subia um cheiro suave a Deus. Um culto, apresentei os vossos corpos, então, como um culto racional, ou um serviço. A palavra em inglês é service, em português seria serviço, não é muito usada essa palavra, mas é culto, né? Aqui não é um culto público, não é ir na igreja, mas é um dia a dia, diário, é um desejar afetuosamente a palavra de Deus, o leite racional, aquele leite racional, né, que afeta mente, coração, né, afeta o seu interior, é espontâneo, é vivo, é participativo, né, como Jesus falou para a mulher samaritana, né, que vocês vão adorar não nesse monte nem em Jerusalém, vai adorar aqui, né, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, no seu coração, é espontâneo, né? Então, resumindo, o que eu faço com o corpo? Eu apresento a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, todo dia. Eu ponho o meu corpo debaixo da vontade divina, eu subjugo, como Paulo fala em 1 Coríntios 9, eu não uso o meu corpo para o pecado, não vou mimar o meu corpo, né? Nem para bebedice ou glutonarias, ou sexo fora do casamento, ou pornografia. Eu subjugo o meu corpo, eu apresento o meu corpo todo dia. E ele diz, e não vos conformeis, né? Não toma forma, e está falando da alma, né? Em Gálatas 1 ele diz, graça e paz da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o que é não vos conformar com esse mundo? Mundo, literalmente, é a vida sem Deus, é a vida controlada pelo diabo, né, por causa da queda, como Efésios 2 diz, que nós éramos guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, o mundo é a vida na carne, né, que não pode agradar a Deus, porque não tem o temor do Senhor, porque não conhece o Senhor, porque é inimigo de Deus, né? Esse é o mundo. O mundo afeta o pensamento. Então, por isso, não tomar forma do mundo, né? Afeta a teologia, afeta o modo de evangelizar, afeta a moral, né? O mundo afetou de tal modo a igreja que ela cedeu ao mundanismo e ela começou a usar coisas mundanas para levar a mensagem de Cristo, como se através disso as pessoas pudessem se converter, né? O que é impossível, né? A gente não pode ser mundano, não pode ser estranho, maníaco ou cheio de dizeres e palavras desse mundo, falando como o mundo, vivendo como o mundo, cedendo à vontade do mundo, né? Conformando, tomando uma expressão externa, né? Como uma veste, né? Não estou falando de o tipo de roupa que você usa,
né? Mas se vestir do mundo, né? Se revestir do mundo, quando Filipenses diz que Jesus tomou a forma, se esvaziou, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, achado na forma de um homem, humilhou-se e se obedeceu até a morte, e morte de cruz. As pessoas, você não vai ser estranho, você vai tomar a forma humana do homem, mas não conformado com a forma do mundo, que é aquele em rebelião contra Deus, como João fala que não ameis o mundo, nem que no mundo há, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz: transformais pela renovação da vossa mente. Transformar é mudar a expressão externa para fazer dela a expressão do seu interior. Ou o seu interior afeta o seu exterior. Então, transformar é mudar de dentro para fora, é uma transfiguração. É como Jesus fez, a mesma palavra usada no Monte da Transfiguração. Transformar o exterior, nós estamos falando de comportamento, é porque o interior tem sido transformado. Você não muda o modo de você agir ou viver se o seu interior não for mudado, né? É ser como Jesus, é agir como Jesus, é ter mudança de caráter para que Jesus em tudo seja glorificado, é acertar o modo de pensar, renovar no espírito da sua mente, Efésios 4, 23, né? Renovar a mente, recuperar a mente que foi perdida com o pecado, pensar nas coisas lá do alto, não se submeter à imaginação dos pensamentos da humanidade. Como diz em Gênesis 6, 5, o Senhor viu a maldade que o homem se multiplicara e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Então, renovação da mente só é possível quando nascemos de novo. E o Espírito Santo te dá acesso à mente de Cristo através da palavra de Deus, conhecendo, entendendo, aplicando a palavra maravilhosa à sua vida e sendo transformado à imagem de Cristo. É um processo de mudança, é vivo, é ativo, lembrando das palavras de Deus, colocando as palavras de Deus no seu coração, pegando as promessas maravilhosas de Deus para escapar da corrupção do mundo, né, como Pedro fala, cingir os lombos do seu entendimento e esperar na graça que é trazida na revelação, é buscar a revelação de Cristo. Para quê? Em suma, renovar a mente, sede transformados, não vos conformar, não tomar forma, como ele começa dizendo, oferecendo corpo, alma, espírito, para quê? Para experimentar a vontade de Deus, né? Experimentar, tem algo de provar, né? Algo de viver, algo de andar no mandamento do Senhor, de amar Ele de todo o coração, e andando, experimentando a palavra, vivendo a palavra, andando na palavra, você vai ter um sabor novo, porque a vontade de Deus é perfeita, porque Ele é perfeito, e Ele está te aperfeiçoando, né? Porque Ele diz: sede perfeitos como o Pai, né? E Ele diz a vontade que é boa, que faz bem à alma, agradável, que é como um respiro, é como um suspiro, boa, perfeita e agradável. Eu tenho descoberto na minha vida que quando o homem de Deus, a mulher de Deus, deseja fazer a vontade de Deus, isto faz toda a diferença na sua vida. Deus se revela a você, Deus fala a você, você começa a experimentar uma comida que poucos têm comido. Como Jesus falou, minha comida é fazer a vontade de Deus,
e completar a sua obra. Quando você quer fazer a vontade de Deus e completar a obra de Deus, você vai experimentar um senso de propósito. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um todo. É um todo. Até aí.